palestra para a gente, com algumas dinâmicas. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma vez, Pai, estar aqui na tua casa, reunido com o teu povo, Senhor. Jesus, que o Senhor toma, Senhor, esse encontro de casais na tua mão, Pai. Senhor, que o Senhor possa vir, Senhor, abençoando, Pai, a vida de cada um, Pai, o matrimônio de cada um, Pai. Renovando, Senhor, a aliança, Pai, de cada casal, Pai. Que todo mal, Senhor, que toda contenda, Pai, se houver, Jesus, vai quebrando agora, Pai. Aqueles que estão aqui, Pai, aquele que não pôde vir, Senhor, entra lá com as suas providências, Jesus, com teu sangue, Pai. Repreende todo o mal, Pai. Entra no lar de cada casal aqui, Pai. Entra, Senhor, com a sua providência, Pai. Repreende todo o mal, Senhor, que traz, Pai, paz para cada família, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, que nos guarde, Senhor, e nos livre de todo o mal, Senhor. Que o Senhor nos dê também uma noite, Pai, abençoado, um encontro abençoado, Pai. Abençoa aqui também, Senhor, quem vai renovar as alianças, Pai. Aqueles que vão trazer também, Senhor, a palavra, Pai. Guarda cada um, Senhor, que aqui está, Senhor. Aqueles que nos ajudaram a promover esse evento, Senhor. Guarda, Senhor, a adega, os pastores, Pai. Cada um, Senhor, livra de todo mal e abençoa, Senhor, mais uma vez, a vida de cada filho, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vou passar aqui para Samara Gutierrez, que vai estar trazendo uma palavra. Amém. Receba os irmãos com uma salva de palmas. Amém. Salve, irmãos, na paz do Senhor. Boa noite. Estão todos bem? Glória a Deus. Podem ficar à vontade. A gente vai começar com uma dinâmica. Você pode ficar mais perto, né, filho? Vai, gente. Você fica aqui, ó. Pegue seu microfone, você vai falar também. Eu vou precisar de alguns voluntários para a gente fazer uma dinâmica. Por enquanto você vai ficar sem o microfone, que você vai me auxiliar, tá bom? Já pega aquela caixinha ali com os balões. Eu preciso de 5 casais. 5 casais. A gente correr, pra gente fazer logo a dinâmica. Vou partir para a palavra, eu quero 5 casais. Faltam ainda 2. Gente, é uma dinâmica bem tranquila. Podem ficar bem tranquila. Você não vai ficar com medo, não. Você vai entregar os balões vermelhos para as irmãs e os azuis para os irmãos. Já está separadinho. A nossa primeira dinâmica se chama medidor de estresse. Medidor de estresse. Os balões azuis são para os homens e os vermelhos para as mulheres. Vamos que o negócio vai ficar bom agora. Todo mundo pegou os balões? As irmãs estão com os vermelhos e os homens com os azuis, certo? Então vamos lá. Eu não sei nada. O objetivo dessa dinâmica é conscientizar o casal da necessidade de não permitir que ansiedades e irritações do dia a dia sejam transferidas para o relacionamento. Pois de tanto encher a paciência do outro, ele poderá explodir. Então vai funcionar da seguinte forma. Eu vou estar falando, citando algumas situações, e conforme eu for falando, se essas situações irritam vocês um pouco, presta atenção. Se a situação que eu citar te irrita um pouco, você vai soprar o balão uma vez. Se te irrita bastante, vai soprar o balão, vai dar 2 sopros. Se te estressa ao extremo, a ponto de te fazer explodir, você vai soprar 3 vezes. Deu para entender? Ah, mas essa situação ela não me estressa, então não precisa soprar. Todo mundo entendeu até aqui? Se te irrita um pouco uma vez,
Se te irrita bastante 2 vezes, se te irrita tanto a ponto de te fazer explodir 3 vezes. Então vamos lá. Todo mundo entendeu, né? O meu água tá furado. Então pode pegar o outro. Já estourou. Já começou furado. Já pode dar uma Tudo certinho? Vamos ver estressado. Vamos lá. Preparados? Quando o seu cônjuge atrasa. Quando o seu cônjuge deixa as coisas bagunçadas. Oxi! Gente, cuidado que tem muitas situações ainda. Quando o seu cônjuge não avisa que vai demorar. Quando o seu cônjuge não ajuda a controlar os filhos. E quando o seu cônjuge está nervoso com o trabalho. Quando o seu cônjuge não tem tempo para os filhos. Quando o seu cônjuge não tem tempo para você. Gente, mas o senhor está calmo, hein, pastor? Gente, quando o seu cônjuge não cumpre ou adia as promessas. Isso não irrita vocês, gente? Quando o seu cônjuge reclama demais. Quando o seu cônjuge te dá um gelo e fica amuado. Quando o seu cônjuge se fecha para um diálogo. Ninguém se irrita, né? Quando o seu cônjuge só vê os defeitos. Mas vocês estão bonzinhos demais, né? Quando o seu cônjuge não se dá bem com os seus familiares. Não irrita, gente? Gente, vocês são crentes. Quando o seu cônjuge faz greve de carinho e de tudo que vem depois. Agora, para encerrar. Há quantos anos estas coisas te estressam? Se tiver menos de 5 anos, um sopro. Se tiver mais de 5 anos, 2 sopros. 18 anos. Esse vai estourar. Gente do céu, então vamos lá. As mulheres, levantam os balões. Levanta assim para todo mundo ver. Na realidade, Gente, a pastora Eugênia, ela é muito incrível. Agora os homens. todo mundo sabe que é o contrário na prática. Levanta o balão, pastor. Gente, deu um empate, não deu? E aí, casais, vocês já sabiam que o cônjuge de vocês estavam assim, estressados dessa forma? Tá vendo, gente? O objetivo da dinâmica é justamente expressar sentimentos. Sentimentos que às vezes no dia a dia a gente não consegue expressar com palavras. E aí às vezes a pessoa nem tem consciência, o cônjuge nem tem consciência de que algumas atitudes que ele faz acabam te deixando estressada e que você está quase no limite. Então o balão representou justamente isso. E o objetivo da dinâmica não é expor os casais, né? Às vezes a gente fica até com medo de encher o balão, né? Todas essas situações que a gente citou aqui são situações do cotidiano de pessoas que vivem uma vida a dois. Então não é algo que faz parte da vida do casal. Vai ter momentos de estresse, né? Só que como a gente resolve isso? Dialogando, conversando, falando aquilo que incomoda, falando aquilo que você não gosta. Porque o problema é quando explode. O problema é quando explode. Deu para entender o objetivo da dinâmica? Muito bem. Cadê o meu auxiliar para distribuir aqui os doces para os participantes, gente? Distribui os doces para os nossos participantes. E eu vou fazer uma outra dinâmica para a gente poder entrar na palavra. Pode entregar. A outra dinâmica eu vou fazer com outros casais.
tá bom? Tem mais algum casal que queira participar além da equipe que já está aqui? Quantos casais vão se organizando? Eu vou precisar que alguém traga para mim. Quantos casais vão se organizando? Eu vou precisar que alguém traga aqui para mim cinco copos descartáveis. 5 copos descartáveis e 5 casais. Se não tiver mais nenhum voluntário, vai ter que ser os mesmos. Vamos correr, gente, que a gente já vai passar para a palavra e eu quero ser bem rápida. Vai ter. Vamos lá, mais 2 casais, gente. Pode ser mais 2. Maria, podem vir. Isso. Meu bumbum não acabou, não acabou. Pode vir pra gente completar. Essa dinâmica aqui vocês vão amar. Já tem 1, 2, 3, 4. Tá bom. Amor, eu preciso que você coloque em cada copo 5 jujubas. 5, não, a unidade. Você vai abrir e vai colocando pra gente. 5 não, pode colocar umas 10 aí. Quantos tem um pacote? Aí eu faço 10 em cada. Então pode pôr um pacote em cada copo. Tem algum casal diabético aí? Não, vai ter. Então ele vai ter que sair um pouquinho da dieta. Bom, vocês podem abrir e deixar as jujubas no copo, tá? Comer as jujubas. Essa dinâmica é a dinâmica do eu nunca. É a dinâmica do eu nunca. Podem colocar as jujubas no copo. Era para eu ter facilitado, né? Todo mundo já colocou nos copos? Gente, é muito fácil. Eu vou começar a falar. É aquela brincadeira que todo mundo já conhece. Eu nunca briguei com meu esposo. Você já viu o exemplo, né? Exatamente. Se você nunca já... Isso. Se você nunca fez assim... Tem que ter TH, né, amado? Isso. Exatamente. Se nunca fez, por exemplo, eu vou falar aqui, ó. Exatamente. Eu nunca. Aí você come. Eu já não como. Todo mundo entendeu? Eu nunca uma jujuba. Eu já não como a jujuba. Ela não entendeu? Nossa. Eles não entenderam, não. Olha, é o seguinte, eu vou fazer um exemplo. Eu nunca briguei com meu esposo ou com a minha esposa. Se vocês nunca tiverem brigado um com o outro, aí vocês vão comer a jujuba. Mas se já tiver brigado, deixa a jujuba. Entendeu? Exatamente. Deu pra entender? Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta. Até eu já tô confundindo. Você nunca fez, você come. Gente, as coisas boas não comem, mas quem já brigou, come. Quem já brigou, come. Não brigou, não precisa bem, porque o comer é o que se já brigou, toma jujuba. Se não brigou, não come. É isso mesmo. Isso, então posso ir para a primeira? Mas tá mais fácil. Eu nunca deixo as roupas espalhadas em cima da cama. Eu nunca deixo as roupas espalhadas em cima da cama. Se for no meio, vai dar
Eu nunca esqueci, vamos lá. Eu nunca esqueci nosso aniversário de casamento. Eu nunca esqueci, isso, vai ajudando aí, pastora Gênia. Eu nunca esqueci o nosso aniversário de casamento. Eu nunca esqueci o aniversário do meu cônjuge. Eu nunca saio de casa sem antes dar um beijinho em minha esposa. É a dinâmica da exposição, né? Eu nunca saio sem dar as mãos para minha esposa. Agora para os homens, eu nunca esqueço a tampa do vaso sanitário aberto. Eu nunca deixo de presentear minha esposa no dia dos namorados. Vamos lá, tá terminando. Eu nunca deixei de fazer declarações românticas para minha esposa. Eu nunca fico chateado quando nos atrasamos para sair, porque ela foi trocar de roupa pela terceira vez. Não fica, né? Esses homens são crentes. Eu nunca fiz um comentário negativo sobre a aparência da minha esposa. Nunca. Gente, pronto. Vamos avaliar os copos. Porventura, deixa algum copo vazio? Do Daniel. Você esvaziou? Não ainda. Perdeu por um. Eu pedi quatro ali por um. Vamos ver aqui. Meu tem muita. Peraí, vamos conferir agora. Quem tem menos? Aqui, ó. 1 e 3. Aqui, ó. Daniel e Joaquim. Tem 3? Deu empate? Foi? 2. E quem tem mais? Quem quase não comeu jujuba? Tem 7. 7. Ai, gente, vocês são crentes demais. Dá doce pra todo mundo. Dá doce pra todo mundo. Agora dá um chocolate pra diferenciar, né? Tá lá na outra caixa. Gente, vocês perceberam que as duas dinâmicas teve como objetivo expor. Minha esposa é uma ótima auxiliada. E eu tenho TDAH, eu esqueço o que eu estou falando. Pode, come, gente, come tudo. Come tudo. Gente, podem sentar agora. Como vocês perceberam, as duas dinâmicas, elas tiveram como objetivo expor situações que acontecem em um casamento normal. Todo relacionamento. Quem está me ouvindo, gente? Amém? Todo relacionamento vai ter esses contratempos. Casamento é o quê? Casamento é uma aliança perfeita, feita por dois imperfeitos. São duas pessoas com pensamentos diferentes, com criações diferentes, com opiniões diferentes, posicionamentos diferentes, que decidiram se casar e constituir uma vida juntos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre casais renovados. E falar sobre casais renovados, relacionamento renovado, dá a ideia de algo que está reiniciando. O que é renovar? Renovar é reiniciar. Renovar é recomeçar. É não deixar envelhecer. Todas as vezes que você vê que está desgastando, está ficando cansativo, está ficando exaustivo, tem que o quê? Renovar. Reiniciar. E como que funciona esse processo de renovação de casados, renovação de relacionamento? Quem aqui lembra a primeira vez que viu o seu cônjuge? Gente, tem gente que não lembra. A primeira vez, o primeiro encontro. Eu vou pedir para vocês refletirem
sobre o lugar onde vocês se conheceram. O que mais chamou a sua atenção no seu cônjuge no primeiro encontro? O que mais chamou a atenção, a sua atenção, no seu cônjuge no primeiro encontro? E como você teve a certeza que esse homem, essa mulher, seria a pessoa ideal para dividir uma vida inteira com você? Essas são algumas perguntas que são necessárias para a gente começar a trabalhar esse processo de renovação de casal, de casamento, de relacionamento. Porque o que acontece? Os relacionamentos, eles se desgastam porque na maioria das vezes a gente se perde com o tempo. Quem aqui tem mais de 20 anos de casado? 20 anos de casado. Quem aqui tem 10, 15? Quantos anos? 35 anos de casado. É uma jornada grande, né? É uma jornada muito grande. Eu estava até pensando lá em casa, falei, gente, falar para tantos casais experientes que vão estar ali na direção, porque é a primeira vez que eu falo para casais, falei para o pastor, eu estou super nervosa. Porque falar sobre casamento é algo muito especial e é algo que você não consegue padronizar no ensinamento. Eu não posso chegar aqui e aplicar a maneira que eu vivo com o meu esposo para os outros casais, porque cada casal tem uma identidade, cada casal tem uma maneira de conviver. E casamento é algo que eu não consigo padronizar para falar, porque todos os dias você está aprendendo com essa pessoa que está aí do seu lado. Você não conhece completamente essa pessoa, todos os dias é algo novo que você aprende. Pode ter vários anos de casado, claro, já aprendeu muita coisa, mas sempre tem algo novo para aprender com essa pessoa que está aí do seu lado. Uma descoberta. Geralmente quando a gente se casa, tem um primeiro impacto ali. Porque no namoro é um mar de rosa. É ou não é? É uma maravilha. O namoro é uma maravilha. Você não consegue enxergar defeito nessa pessoa. Meu esposo, agora eu vou falar de você. Eu lembro a primeira vez que eu vi o meu esposo e é tão engraçado porque eu não imaginava na minha vida que eu me casaria com ele. Por quê? Você falar aí. Eu não imaginava na minha vida que algum dia eu me casaria com ele. Por quê? Primeiro, fugia do padrão que eu queria. A cara dele já decepcionada. Uma cara de delegado de polícia super sério. Super sério. E... Posso falar? Pense no sofrimento. Eu congregava numa igreja que não tinha jovens. E aí no início eu ficava pensando assim, meu Deus, como que eu vou casar? Porque não tinha. Não tinha jovem. A gente não podia visitar muitas igrejas. E se fosse visitar outra igreja, conhecesse um jovem lá, tinha que trazer um jovem para congregar lá. Então, o que a pastora ensinava? Ore para Deus trazer o seu pretendente para cá. E aí, eu não tinha planos de me casar nova, de forma alguma. Eu não tinha planos de me casar nova. Por quê? Primeiro, eu não tive nenhum modelo de casamento na minha família. Eu cresci em um ambiente em que as pessoas, a grande parte da minha família, eles não se casam. E eu vim de gerações, a minha avó era inimiga do meu avô dentro de casa. A gente foi criado por dois inimigos. Eu e os meus tios, a gente foi criado por dois inimigos. Porque eles não se falavam, estava divorciado, mas queriam porque queria criar os filhos. Então a gente veio daquele ambiente ali terrível. Então eu não sentia desejo nenhum de me casar devido ao histórico. O tataravô era assim, o bisavô era assim. E o que eu ouvia das mulheres da minha família? Homem não presta. Homem não presta. Quer perder tempo, quer estragar a sua vida, se casa. Era isso que eu ouvi. Então eu não tive um modelo de casamento, aquela coisa de sonhar em casar na igreja para seguir o exemplo da minha mãe, para seguir o exemplo da minha avó. Não tinha essa coisa. Só que quando Deus ele tem um plano na nossa vida, as coisas elas não fluem de acordo com a nossa vontade, é de acordo com a vontade de Deus. Então tudo aquilo que eu idealizei para mim, Deus fez de uma forma totalmente diferente.
E quando o Senhor falou para mim que eu me casaria nova, que eu constituiria uma família, teria alguém para cuidar de mim e eu teria essa responsabilidade, né, de quebrar esse ciclo geracional que eu estava trazendo. A partir dali eu que teria essa autoridade em Deus para quebrar esse ciclo, para não aceitar que os meus filhos e aquelas pessoas que viessem, né, a minha geração que viria através de mim, vivesse aquilo, mas que seguissem o modelo que eu havia adotado para a minha vida, que eu havia adquirido para a minha vida. Então, quando o Senhor começou a falar comigo, eu comecei a orar. Eu comecei a orar ao Senhor. Comecei a falar para o Senhor que eu queria que a vontade dele se cumprisse na minha vida, que poderia ser de acordo com a vontade dele. Então, a gente eu conheci essa bênção aqui, eu tinha 13 anos, né? Ele apareceu lá na igreja numa tarde da bênção, com uma calça cinza, chumbo, uma camisa azul celeste, 3 horas da tarde, com todos os botões abotoados, até aqui, um humor de milhões. Chegou lá na tarde da bênção, se ajoelhou para orar, e eu sempre fui muito observadora, né? Quando ele ajoelhou para orar, eu já vi a primeira coisa no pescoço, né? Uma cicatriz enorme. Aí eu já vi que tinha cara. Eu falei, meu Deus, não é possível. Eu orando para o Senhor mandar um jovem para a igreja. O Senhor mandou esse bichinho aí, todo bem. Com essa cara feia, que eu não sei de onde veio. E ele também não chamou muito a minha atenção, mas a primeira vez que eu vi ele foi assim. E aí ele teve a oportunidade, quando ele falou, aí que o ranço veio. Porque eu odiei a voz dele. Eu falei, meu Deus, que homem da voz feia, Jesus. Sabe, você começa a botar defeito na pessoa. E aí, tá, beleza, o irmão foi visitar, e aí o irmão teve uma oportunidade, né? E passou alguns dias, o irmão começou a visitar a igreja. Quando pensa que não, vem o choque. O irmão comunica que vai congregar conosco. Eu falei, oh meu Deus, não é possível. E nisso já viu um engraçadinho, um amigo dele, que já tinha dito que tinha encontrado a esposa ideal para ele. Mas nesse contexto aí, eu não sabia de nada. Mas aí o tempo passou, eu não vou contar a história toda, porque senão a gente vai perder muito tempo, eu não vou conseguir concluir. Mas o tempo foi passando. Você vai querer acrescentar alguma coisa? Não vai falar nada a meu respeito? A sua primeira impressão? Um pouquinho, pode falar. Ah, não vai falar. Ele não vai nem se defender. Chegar em casa o negócio fica rochado, né, pastor? Mas enfim, gente, o tempo passou e eu fui me acostumando com a ideia, porque ele foi o primeiro, né, assim, ele foi corajoso, na verdade. Ele demonstrou o sentimento dele antes de eu tomar qualquer atitude, falou com a pastora e aí ele me convidou para orar. Olha que gracinha. Convidou para orar 30 dias para Deus confirmar o relacionamento. Aí eu fiz igual o Tatá, foi nada. Eu falei, foi, por educação, eu falei, amém, vamos orar. Coitado, ficou jejuando 30 dias sozinho. Ele jejuou e orou sozinho. Eu falei, quero nada. Passou os 30 dias de propósito. Irmãos, no último dia de propósito, eu não sei que oração esse homem fez, mas eu acordei apaixonada por esse homem. Uma coisa que não dá para explicar. Não é, rapaz? Me apaixonei, teve muita coisa, mas a gente vai resumir. E o que me chamou a atenção foi quando ele descobriu que eu tinha 13 anos. Ele foi falar com a pastora achando que eu tinha 17, né, 16. E aí a pastora falou, olha, é o seguinte, era diácono na época, diácono, essa menina só tem 13 anos. Eu nunca vou esquecer o que esse homem falou. Pastora Maria dos Remédios. Desse jeito ele falou. Eu espero o tempo que preciso. E se eu não me casar, só Deus sabe se é verdade isso. Mas ele me chantageou assim bonito, ganhou meu coração nessa história. É igual o Cláudio Duarte, né? Minta. Eu não me caso com mais ninguém. Falou isso, parece que foi para dar aquele choque, sabe, evangelista Joaquim?
Eu coloco uma aliança no meu dedo escrito Jesus, não foi? E não me caso com mais ninguém. Corajoso. Mas nessa história dele dizer que não se casa com mais ninguém, que queria se casar comigo e PPP, teve que esperar 4 anos. 4 anos. Mas era 4 anos sem conversar direito. A gente conversa, não tinha WhatsApp na época, era SMS. O torpedo acabava no meio da conversa. Ele não podia ir lá em casa, porque agora a gente tinha que fazer um propósito para quebrantar o coração da minha família, porque eles não queriam. Pode falar. Que não queríamos. Oi. Tá arrumando essa voz aí. Quer dizer que você não gostou dessa voz. Não, eu gostei, né? Eu me acostumei. Vai, Família essa que não queria me ver nem pintado de ouro. nem pintado de ouro. Pense na prova. Foi uma prova mesmo. Mas deu tudo certo e a gente se casou. Só que o nosso relacionamento foi do jeito que eu tô falando pra vocês. Não tinha esse negócio de, vou comer um cachorro quente ali, vamos conversar, vou te visitar, ou eu vou visitar você. Não tinha. A gente conversava quando? No final do culto. E na maioria das vezes o meu irmão aparecia com um Monza preto. Com os vidros tudo escuro, passando devagarzinho na frente da igreja. Uma vez ele chegou para a mãe dele e falou: eu estou com medo de me matar. A mãe dele falou assim: agora só falta essa, meu filho morreu por causa de um menino de 13 anos. Porque é uma perseguição muito grande. Então a gente, no nosso namoro, a gente não teve essa oportunidade de nos conhecer melhor. De namorar, né? De namorar, exatamente. Não teve. Mas aí o que aconteceu? Ele falou que me esperaria até os 18 anos, até o momento em que eu pudesse poder tomar a decisão por conta própria, né? Só que aí, quando eu já estava chegando nos 17, eu dei uma de louca, porque quando a gente está apaixonado, a gente está muito doida, né? Falei pra minha mãe: mãe, eu quero casar. A mãe ela disse que não esquece disso nunca, da chantagem que eu fiz. Nasci na igreja, quero casar bonitinho na igreja, a senhora não quer deixar. Se a senhora não deixar eu casar, eu vou desviar. Fiz uma chantagem para minha mãe tão grande. E aí ela concordou, mas teve a resistência do meu pai. Mas aí, no final das contas, foram lá assinar, deu certo e a gente se casou. E aí o que acontece? Vem o grande desafio, porque a gente se conheceu onde? No casamento. Aí o negócio. Primeiro, esse jovem, ele não era simpático. Esqueceu da parte que eu tive que procurar sua mãe num lugar que nós nem sabíamos onde ela morava. Não vai dar tempo de falar, depois a gente conta o nosso testemunho. Eu andava nas ruas e perguntava: vocês conhecem uma senhora que tem uns 7 meninos? A Branca de Neve e os 7 anões. Perguntando até chegar nela. Foi isso mesmo. Mas eu quero focar agora na questão do casamento. Nos casamos e tivemos a oportunidade de nos conhecer no casamento. Era igual a pastora Renate falou: crente não namora para casar. Crente casa para namorar. Mas a gente tem que casar para nos conhecer. E no namoro, você conhece a pessoa, se relaciona com a pessoa. Se você vê que não vai dar certo, você termina, não é? Casamento termina? Bom, então aí começou o desafio. Casei com esse rapaz introvertido, que não brincava, que não conversava, que não dialogava. Vocês acham que o Thierry é fechado? Vocês não conheceram o Thierry antes. No primeiro mês de casado, eu sempre fui muito gaiata, né? E ele sempre. Agora imagine a pessoa chegar no serviço muda, tomar banho, jantar, dormir e não ter diálogo. Não é assim, amor? Não teve diálogo. E aí eu falei: o que eu fiz da minha vida, meu Deus? Não podia falar para ninguém, porque tinha brigado com o mundo inteiro para casar. Tive que engolir seco. Falei: e agora? O que eu vou fazer? Aí de vez em quando eu conversava com ele, eu falava: tu me ama não, rapaz? Porque era trem travado, não fala, não conversa, não diz se tá bom, não diz se tá ruim. Era uma coisa assim muito estranha. Eu falei: meu Deus. Agora diz que eu tô pra frente demais. E aí o que acontece? Aí vem o desafio, gente. Casamento não é mar de rosa. Casamento é desafio. Casamento é você escolher renunciar a muitas coisas. E às vezes você tem que renunciar à sua vontade. Você tem que renunciar, às vezes até o seu jeito de ser, né? Só que eu aprendi uma coisa: ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém.
mas o diálogo salva relacionamentos. Durante o namoro, teve sinais que eu ignorei. Eu já sabia que ele não batia bem na cabeça, alguma coisa estava errada ali. Só que o que acontece? Um belo dia, ele estava aniversariando, eu não podia ir na casa dele, sozinho de forma alguma. Eu chamei um amigo, que era o Evan, filho da pastora Remédio. Chamei ele com a esposa dele e falei assim: Evan, vamos fazer uma surpresa pro Thierry, que hoje é aniversário dele. Espia. Cheguei lá, toda feliz na casa da mãe dele, com um bolo de aniversário, né? Parabéns! O Thierry estava sentado no sofá. Parabéns, feliz aniversário! Ele coçou a cabeça e foi pro quarto. Eu fiquei sozinha na sala com ela, e com a Renata. E a mãe dele assim: oxe, o que está acontecendo? Foi orar. Ele sumiu! Não deu explicação nenhuma. Aí eu falei: gente, o que está acontecendo? Aí o Evan: vamos comer o bolo, né? Não quero. No final ele apareceu com a cara mais limpa do mundo, comeu ali o bolo, poucas palavras, e a gente foi embora. E eu fui para casa sem entender que atitude feia foi aquela. Eu nem me lembro. Eu lembro? Eu não quero nada, não. Eu falei: gente, mas o que está acontecendo? Ignorei os sinais, me casei. Quando eu me casei, estava lá, esse homem sério, introvertido, que não se envolvia com nada, que não gostava de nada. Eu falei: mas meu Deus do céu, o negócio era igreja, casa, igreja, casa, igreja, casa, não tinha conversa, não ria de nada, nada era engraçado. Eu falei: não, ou eu tomo uma atitude de descobrir, não, e isso é porque eu vou resumir. Isso não durou meses, não, isso durou anos. E eu calada. Falei: não, é um bom marido, sempre supriu muito bem a nossa casa, sempre cuidou bem de mim, mas a personalidade dele era muito diferente da minha. E eu era muito incompleta nisso. E aí, é o que eu falei, não podia falar para ninguém. Fui falar para uma líder espiritual. Aí ela falou assim: agora vai querer separar do mundo porque ele me falou. Aí eu falei: não, esquece, ninguém vai me entender. E aí eu comecei a orar. E aí um dia, olha como as coisas resolvem com conversa. Um dia eu chamei ele para conversar e eu falei: o que é que tu não gosta de aniversário? Por que tu é desse jeito? Por que você é tão fechado, traumatizado? Aí ele abriu o coração. Eu nunca tive festa de aniversário. A minha mãe, como é que era que sua mãe te tratava? Como é que era a sua que você levava? Não fala o microfone. Na pancada. Era maçarico de poço. O que ela encontrasse primeiro na frente, ela pegava para o dele. Veio de uma infância que, apesar de eu vir de uma família muito humilde, eu era muito paparicada. Então eu cresci ali sendo paparicada pelos avós, paparicada pelos meus tios, e o que eles podiam me oferecer, eles davam, dava atenção e tudo, festa de aniversário, enfim, eu não tenho do que reclamar dos meus pais como pais. Como pai, mãe, foram excelentes na minha criação, mas como esposo e esposa, infelizmente eu não pude pegar o exemplo deles. Mas já o coitado do meu esposo, Dois mundos totalmente diferentes. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Ele nunca viu um eu te amo da mãe dele, nunca teve uma festa de aniversário, nunca pôde se alegrar, né, com a família ali. Não teve uma infância difícil porque muito cedo já foi deixado na creche, porque a mãe não tinha uma opção com o seu pai, né, então ela tinha que se virar sozinha. Enfim, eu tive que entender que ele carregava, na verdade, era um trauma de infância. Né? Ele não conseguia se envolver com as pessoas, não conseguia se alegrar com nada, porque ele não tinha tido aquilo ali durante a sua infância. Era tudo muito novo para ele. E aí eu tive o desafio de quê? De orar. Eu comecei a orar, porque tem uma coisa que às vezes a gente faz que atrapalha o nosso relacionamento. É esse negócio de esperar o outro fazer. Se ele fizer, eu faço. Se ele não fizer, eu não faço. Eu tive que passar por cima disso e continuar fazendo, né? Era aniversário de casamento, aniversário dele. Estava lá com a cara fechada, mas tome bolo. Estava com a cara fechada, enfeitava quarto, enfeitava a casa. Às vezes ele chegava e ficava assim com a cara de nada. Teve uma vez que ele chegou, eu não sei o que aconteceu no serviço, estava o quarto decorado, vou te expor mesmo. Estava o quarto decorado, as florzinhas lá bonitinhas, ele entrou, tomou banho, deitou na cama, fez assim com as pedras da cama. Tchau, obrigado. Foi dormir. Bruto.
Bruto! E mas o que eu fiz? Eu fui orar para Deus trabalhar na vida dele, para Deus moldar ele, e não deixei de fazer. Todas as vezes que eu pensava em chutar o pau da barraca, como diz o outro, né, brigar ou fazer qualquer outra coisa, eu desisti. Eu pensava, eu vou desistir de fazer essas coisas, né? Vou desistir de agradar, desistir de dar presente, comemorar essas datas comemorativas. Deus me fazia lembrar a primeira vez que eu vi ele, depois que eu me apaixonei, que é a primeira vez mesmo, foi um terror. O que Deus sempre me fazia lembrar por que eu tomei a iniciativa de me casar com ele. O que eu vi nele que chamou tanto a minha atenção? O que eu vi nele que me convenceu de que ele era a pessoa certa para viver a vida inteira comigo? Eu olhava para os pontos positivos, o caráter que ele carregava, o testemunho que ele carregava, o tempo da espera, porque eu tenho certeza que nenhum outro me esperaria como ele esperou, com o respeito que ele sempre teve comigo, com o respeito que ele sempre teve com a minha família. O que me conquistou foi a maneira com que ele esperou. Porque tem muitos aí que estão dizendo, estou esperando, mas como está esperando? Às vezes obedecendo a liderança, né? Obedecendo os pais, mas ele não. Ele tinha 21 anos na época e eu tinha 13, mas ele me respeitou ao extremo. Ele tinha um caráter, um testemunho inigualável. Então, o que me conquistou, o que me fez me apaixonar por ele, foi a maneira que ele olhava para as coisas de Deus e pela maneira que ele servia a Deus. Nosso padrão para escolher relacionamento, é por isso que você está aqui nessa noite. Talvez você não teve a oportunidade de casar com esse homem já convertido, ou com essa mulher já convertida, talvez os dois se converteram depois do casamento, mas nós vamos concordar com algo, todos nós juntos, que quando Deus se torna a base do relacionamento, as coisas são diferentes. É ou não é? Você pode ter se apaixonado por esse homem, por essa mulher de uma maneira louca, mas a melhor fase da sua vida você está vivendo, você começou a viver a partir do momento que você conheceu a Deus e trouxe Deus para o seu relacionamento. Então, a partir daí, as coisas mudaram. E aí ele ficou gaiato, né? Conheceu quem? Não, aí eu já tinha tratado, mas estava bem porque ele era gaiato lá em casa, né? Aí ele conheceu o pastor, aí ele é gaiato em tudo quanto é lugar agora. De vez em quando eu tenho que dar um freio nele, né? Mas hoje tudo mudou. Mas por quê? Porque eu tive que perseverar, buscar. Às vezes tem relacionamento que acaba porque a gente tem preguiça de buscar o motivo pelo qual aquela pessoa age daquela forma. Por que age dessa maneira? Por que é desse jeito? A gente tem que ser curioso. E hoje nós completamos 12 anos de casado e ao todo são 16 anos de relacionamento. Mas teve muitas situações, muitas circunstâncias que a gente teve que vencer juntos. A gente teve que ultrapassar alguns obstáculos para chegar aonde a gente chegou. Então, o nosso primeiro desafio foi lutar contra a personalidade. Não mudar o jeito, mas influenciar. Às vezes você fala assim, não tem como mudar a pessoa. Mas se você manter ali um padrão de cuidado, de amor, se você entregar o que você quer receber, o que você deseja receber, você vai acabar constrangendo essa pessoa. A pessoa vai acabar fazendo a mesma coisa por você, não porque você está cobrando, não porque você fica brigando, pedindo para que ela faça, mas porque você faz. O exemplo, a persistência, a perseverança, não é assim, amor? Faz com que a pessoa se alinhe para fazer a mesma coisa. É o que nós chamamos de reciprocidade. Amém? Até aqui eu falo tanto, né? Já são quase 9 horas. Você quer falar alguma coisa, querido? Já falou tudo. Misericórdia. Então, gente, casal renovado. Como é que nós renovamos? Voltando ao início. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, a gente já vai para o slide, e eu prometo que eu não vou demorar muito. Está escrito assim: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Deus disse que não é bom que o homem viva sozinho. Se Deus diz, está dito. Não é bom e pronto, acabou. E ele disse que faria o quê? Uma mulher que o ajudasse como se fosse a sua metade.
Cadê o slide bonitinho ali? Dá para os irmãos verem, né? Acho melhor apagar a luz. Obrigado sempre e apaga. Isso. Então o Senhor, ele decide então criar a mulher para que a mulher seja a metade. Para que a mulher seja a... Pode participar, gente. Metade. A metade. Então, se o homem está sem a mulher, ele está incompleto. Ele está incompleto. Então, o Senhor, ele tem essa ideia genial. Ele viu que o homem não poderia viver sozinho. Então, ele cria uma mulher para que fosse a sua metade. Em outras versões vai dizer, uma mulher idônea. E idônea significa uma mulher competente e digna de confiança. Olha como o Senhor é maravilhoso. Ele preparou, ele proporcionou algo especial para Adão quando ele estava lá no Éden sozinho. E o que foi que ele proporcionou? A mulher. O casamento é algo divino. E isso até parece um clichê porque nós sempre falamos isso, né? Mas é a verdade. O casamento é uma criação divina. Foi Deus que constituiu o casamento. Foi Deus que criou o casamento. A palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes 4, do versículo 9 ao 12, que não é bom que o homem viva sozinho. Não é bom que ele esteja sem companhia. Porque se ele está sozinho caindo, não há quem o levante. E o que eu acho interessante é que o versículo 12, o que vai dizer lá em Eclesiastes? Que um sozinho às vezes não consegue resistir. Já pulou para a parte 2, né? Um sozinho às vezes não consegue resistir, mas os dois prevalecem. Mas o versículo 12 vai encerrar dizendo que o cordão de 3 dobras, ele não quebra facilmente. O homem sozinho, ele está sujeito a cair, não tem quem levante, né? O homem, quando ele tem uma companhia, ele tem alguém para resistir com ele. Mas é o cordão de 3 dobras que não quebra com facilidade. Eu e o meu esposo, nós podemos vencer muitas coisas juntos. Porque nós temos um poder de resistência juntos. Poder esse que sozinho talvez eu não conseguiria, ou ele sozinho talvez não conseguiria. Só que é o cordão de 3 dobras que não se quebra com facilidade. Existem algumas coisas que eu e o meu esposo, se for só nós dois, se depender só das nossas atitudes, do nosso entendimento, das nossas vontades, a gente não vai prevalecer. Mas quando a gente coloca Deus num relacionamento, esse cordão, esse elo, ele não quebra com facilidade. Nós temos aqui o único triângulo amoroso que funciona. O único triângulo amoroso que prospera. Que triângulo amoroso é esse, irmão? É eu, meu esposo e Deus. É você, seu esposo e Deus. Quando nós falamos de casais renovados, nós estamos falando de homens e mulheres que estão próximos de Deus. Os irmãos estão olhando lá a pirâmide? Na primeira pirâmide temos lá Deus no topo, certo? E mais embaixo tem ali o marido e a esposa. Os irmãos estão percebendo que estão distantes de Deus, né? Estão lá embaixo. E na proporção que eles se distanciam de Deus, também se distanciam um do outro. Na proporção que eles se distanciam de Deus, também se distanciam um do outro. Na segunda pirâmide, nós vamos ver o marido e a esposa já próximos um do outro, porque eles estão próximos de Deus. Esse renovo no relacionamento, no casamento, ele só acontece quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós estamos próximos do Senhor. Porque o Senhor é o inventor do casamento e estando próximo dele, ele nos trará à memória o propósito do casamento, o propósito da união. Ele nos mostrará que sozinhos nós estamos incompletos, que sozinhos nós não podemos resistir muita coisa. Eu quero dizer para você nessa noite que esse homem, essa mulher que está aí do teu lado, é um propósito de Deus para a sua vida. Muitas coisas você não conquistaria se você não tivesse essa mulher. Muitas coisas hoje você não conseguiria viver se você não tivesse esse homem. Porque o Senhor, ele colocou esse homem, essa mulher na sua vida justamente para te completar. Você, o seu casamento, o seu relacionamento,
A sua família é propósito de Deus. Todos os dias o inimigo pode passar para o próximo, tá bom, Eva? Todos os dias o inimigo vai criar distrações. Todo dia ele vai criar situações para tentar distanciar você de Deus. Porque ele sabe que quanto mais longe você estiver de Deus, mais longe você vai estar também do seu esposo, da sua esposa. Filipenses vai falar do elo que une perfeitamente as pessoas. E esse elo é o quê? O amor. O amor é o elo perfeito. O amor é o sentimento que une perfeitamente todas as coisas. Esse versículo ele não vai falar que o amor une todas as coisas perfeitas. Não vai falar que o amor une as coisas que são compatíveis uma com a outra. Vocês estão entendendo? A palavra não vai dizer, o amor ele une as coisas perfeitas, as coisas que se dão bem, as coisas que são coniventes uma com a outra. Não. O amor é o elo perfeito que une todas as coisas. Ou seja, o amor é a base que consegue unir pessoas com pensamentos diferentes, pessoas com posicionamentos diferentes, às vezes com ideais diferentes. E é o amor que nos fez chegar até aqui. É o amor que fez com que eu me casasse com meu esposo, mesmo tendo personalidades diferentes. A diferença de quando eu acordo e quando ele acorda é notória. É grande. Olha, ele está sem microfone, é Deus agindo. Oi. É notória. Lá em casa, Posso falar? Vai falar. Não pode falar. Às vezes tem aqueles dias que a mulher acorda bem estressada, mas bem estressada. Ela acorda brigando com o travesseiro, com o lençol, com o cobertor, e se tu entrar no meio, vai junto também. Aí eu olho para ela e falo, tudo isso, Petra? Não, esse não é o pior, não. Quem conhece o João Franco? Quem conhece o João Franco do desenho? Ele olha para mim e fala, pô, Bru, você tem que ser mais calma. Fala essa voz aí. Desse jeito. Pra que esse estresse todo, Bru? Me quebra no meio. Hoje eu percebo que ele é a pessoa certa para mim. Que o nosso casamento não foi um erro, mas para isso a gente teve que o quê? Lutar, ter paciência. Casamento é moldar, gente, é trabalhar. Casamento não se resume num dia bonito em que eu estou vestido de noiva, ele está no terno mais bonito que ele encontrou lá na locadora. Não. Casamento é uma história. Casamento é uma trajetória. A festa é só um detalhe. As fotos, o bolo, os doces, os convidados é só um detalhe. O trem pega é quando termina a festa, é quando você vai para casa, você vai começar uma trajetória aqui que você tem que ter sangue no olho e muito Deus na sua vida para você permanecer casado e bem casado. A maioria dos divórcios acontecem justamente pelas pessoas que não conhecem Cristo e os princípios, não conhecem Deus. Por quê? Quando a pessoa que não conhece Deus, quando está passando por um momento difícil, ele vai recorrer a quem? Terapeuta, um psicólogo. Dependendo do psicólogo, pode voltar um pouquinho, acho que foi demais, viu? Volta um pouquinho aí. Não, eu acho que foi a outra, deu errado. Volta antes dessa aí, isso. Um pouco antes da outra. Antes dessa aí. Essa é a nova foto. Logo após a pirâmide? Eita, deu uma confusão. Essa aqui, ó. É para deixar essa aqui. Os casais, quando não conhecem Deus, não tem uma base espiritual, prometo que eu vou terminar. Não tem uma base espiritual, eles vão recorrer aos terapeutas, os psicólogos, que na maioria das vezes vão dar o diagnóstico para você, dizendo assim, divorcia. Se a terapia não resolveu, se você mudou o seu posicionamento, a sua atitude, nada mudou, o melhor é você ser livre para seguir a sua vida e ser feliz. É ou não é assim? Porque é um protocolo humano. Não deu certo, parte para outra. Mas quando nós temos uma base no nosso relacionamento, quando a nossa base é Deus, nós recorremos à oração. Casal transformado é aquele que consegue estar em uma situação difícil, mas tomar a iniciativa de orar. É aquele que, ao invés de procurar qualquer outro recurso,
ou talvez até mesmo um amigo para aconselhar, ele procura o seu melhor amigo depois de Cristo, que é quem? O seu cônjuge. Se eu tenho um problema para resolver com o meu marido, a primeira pessoa que eu tenho que recorrer é quem? O meu marido. A primeira pessoa que eu tenho que expor a situação é ele. Quando ele é cristão, é partir para a oração. Quando não é cristão, o que eu vou fazer, irmã? Eu vou recorrer ao psicólogo, ao terapeuta? Não. Você vai fazer o que a Bíblia fala. A mulher cristã, ela santifica o marido. Você vai buscar, você vai orar, vai pagar o preço para esse homem e Deus ele vai agir através da oração. Mas quando são dois casais, ou quando são duas pessoas, quando o seu cônjuge é cristão assim como você, o que você faz? Você recorre à oração. Você recorre àquele que é a base do seu relacionamento. O casal renovado, ele ora e os céus se abrem. Eu não sei se vocês têm dificuldade, os casais aqui têm dificuldade de orar juntos. Tem alguém que tem dificuldade de orar juntos? Todo mundo ora junto, faz campanha junto, busca junto, tá certo? Os 3 dias de propósito, todo mundo orou bonitinho, né? Mas já tem esse hábito, não tem nenhuma guerra, nenhuma interferência, nada. Porque a gente enfrenta, né, amor? Muitas guerras para orar juntos. Eu não vou mentir pra vocês. Eu estou aqui expondo porque casamento é isso. Né? A gente tem que mostrar a realidade. Porque às vezes, se eu chegar aqui e eu falar só a parte boa, você que está passando por uma dificuldade, você vai desanimar. Falar, dá certo para todo mundo e para mim não dá. Então tem a parte difícil sim. A gente tem uma guerra muito grande para orar juntos. Mas o que a gente percebe? Que quando a gente começa a orar juntos, o âmbito espiritual, o ambiente, ele muda completamente. A gente já teve muitas experiências com Deus orando juntos, de os nossos olhos se abrirem numa proporção tão grande que a gente começar a ver, né, o mundo espiritual a olho nu. Os irmãos estão me ouvindo? A gente já teve experiência, uma vez a gente se reuniu, a gente chegou no culto e aí a gente sentiu no coração de orar pelos pastores. Eu vou contar esse testemunho rapidinho. A gente sentiu no coração de orar pelos pastores. Não só os pastores da nossa cidade, mas os pastores do mundo inteiro. E no momento que a gente se ajoelhou no nosso quarto ali para orar, um espírito maligno surgiu na porta do nosso quarto. A princípio eu achava que só eu estava vendo. E eu achando que só eu estava vendo. Estava no microfone. A princípio parecia que só eu estava vendo, mas ele também estava vendo. Quando eu comecei a repreender, ele começou a repreender a mesma coisa, ele viu a mesma coisa. E era um espírito assim, maligno, tão aterrorizante, né? A gente viu detalhes. E isso parece loucura, talvez só quem já viveu numa experiência, né, espiritual sabe o quanto é real o reino espiritual, o quanto isso acontece. A gente começou a sentir aquela presença maligna, aquele vento forte ali no quarto, aquela coisa estranha e aquele espírito maligno na porta. Eu nunca vou me esquecer. Capa preta, chapéu preto e uma lança na mão esquerda. Do mesmo jeitinho que ela viu, eu vi do mesmo jeito, né? A gente acabou de orar, a gente foi conversar um com o outro, eu falando que eu vi, ela, poxa, mas eu também vi. Exatamente. Do mesmo jeito. A gente enfrentou uma guerra terrível naquela madrugada. Por que eu estou falando isso? Porque a Amanda, quando ela nos fez o convite, ela falou que seria algo espiritual, que a gente iria trazer. Porque às vezes, olha, a gente participa de encontros de casais que falam muito da intimidade, né? E isso é importante, claro que é importante, né? Palestras sobre diversos assuntos, enfim. Só que é muito difícil a gente ver palestras de casais trazendo para o lado espiritual, falando o quanto é importante vocês orarem juntos, o quanto é importante vocês lerem a Bíblia juntos, o quanto é importante vocês fazerem propósitos juntos, buscar pelo ministério de vocês juntos. Porque às vezes não flui nas demais áreas das nossas vidas, porque nós não estamos bem com Deus. Às vezes não está fluindo na área financeira, não está fluindo na área sentimental, justamente porque nós estamos em falha na área espiritual. E é muito importante o casal orar junto. O céu se abre numa proporção muito grande. Pode passar para frente, para a próxima imagem. A Eva está lá. Foi? Essa aqui já foi, passa para a próxima.
1 Coríntios 3. O que é que diz lá em 1 Coríntios 3? O amor, tudo. Vai falar sobre o amor, né? Quem ama é paciente. Quem ama é paciente. A base é Deus e o amor. Porque o amor ele sustenta. É o amor que te faz ter paciência. É o amor que te faz acreditar em situações que fogem da lógica humana. Que você olha e fala assim, poxa, eu acho que essa situação não vai se resolver nunca. Mas quando você de fato ama essa pessoa, você consegue ser paciente. Passa para a próxima, Elton. Vamos encerrar aqui rapidinho. Quem ama é paciente. Quem ama é bondoso. Pode passar para a gente poder terminar o slide. Quem ama não é nem orgulhoso, nem... Vamos, passa para o próximo. Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Pode passar para o próximo, Everton, que já vai encerrar. Não fica irritado e nem guarda. Quem ama é estreito, gente. Passa para o próximo. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada. Esse negócio bem feito, eu já avisei. Mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Vamos para o próximo. Quem ama nunca desiste. Porém, suporta tudo com fé. Suporta tudo com fé. Vamos ver. Com esperança e... Vamos passar para o próximo. E a minha vista, paciência. Quem ama suporta tudo com fé, esperança e paciência. Renovar é reiniciar. O tema dessa noite é o quê? Casais transformados, renovados. E renovar é... Deixa lá. Voltam antes, Não, depois, né? Do bonequinho com a mão. Isso. Renovar é reiniciar. Tá certo aí. Renovar é reiniciar. Essa imagem aqui lembra alguma coisa? Para alguns casais aqui, essa imagem lembra alguma coisa? Eu prometo que eu estou encerrando. Só um pouquinho de paciência. No início do namoro. Obrigada, amor. Você está aqui justamente para auxiliar. Obrigada, viu? O início do namoro, não é? Era uma frequência de flores, de chocolate. Cadê as mulheres, gente, para reagir? Não é não? Não precisava de... Porque estão recebendo ainda, né? Que bom que está todo mundo satisfeito aqui, recebendo flores todos os dias. Mas renovar é reiniciar, irmãos. É você voltar a primeira vez, voltar ao namoro. O casamento ele acaba se desgastando porque se casam e esquecem que ainda são namorados. Sabia disso? A maioria dos relacionamentos se desgastam e o casamento, pode segurar aí um pouquinho nessa aqui mesmo. A maioria dos casamentos se desgastam, começa a ficar exaustivo porque os esposos, os cônjuges esquecem que eles continuam sendo namorados. Mas agora, por tempo integral, sem direito de terminar, de voltar atrás, de abandonar, de deixar. Às vezes a gente muda um pouco essa percepção, a gente pensa que, casou, não precisa mais cativar, não precisa mais conquistar, não precisa mais elogiar, casou, pronto, acabou. Somos casados, não somos mais namorados. Quantos no dia dos namorados a esposa fala assim, e aí meu presente de namorado? Você não é minha namorada, você é minha esposa. Casado não namora não. Só no dia dos namorados, pastor Josimar? Tá errado isso. A gente esquece, gente, que o casamento é um namoro. Mas um namoro por tempo integral que não tem direito a retrocesso, a desistência e nem nada. Então, se você não manter o seu casamento como era no namoro, em questão de conquistar,
cativar, elogiar. A gente casar, para não ter um casamento abençoado, um casamento feliz, você tem que se apaixonar por essa pessoa que está do seu lado todos os dias. Todos os dias você tem que olhar para essa pessoa como se fosse a primeira vez. Não é acordar e falar, ai, de novo, essa mesma cara, esse mesmo humor, essa mesma atitude, não aguento mais. Não, é se apaixonar. É olhar e olha, gente, é uma coisa tão séria que ainda bem que nós teremos renovação de votos hoje. Porque essa renovação de votos ela tem que ser feita constantemente. Quando a gente se casa, começa a renovação de votos dizendo o quê? Até que a morte nos separe, certo? É na doença, na saúde, na alegria e na tristeza. Quando casa, a gente tem que se lembrar todos os dias. Que é na TPM, nos dias normais. Eu vou te amar com cabelo e sem cabelo. Falta pouco pra cair. Eu te amo com você, com seu corpinho esbelto e com uns quilos a mais. Eu prometo que eu vou te amar mesmo assim. Entendeu? Porque o rostinho bonito vai começar a aparecer umas avarias. Vai começar a aparecer umas olheiras. E aí, o que faz? Quando começa a mudar de forma, troca? Não. Você tem que continuar apaixonado por essa pessoa. Então, às vezes, para a gente poder renovar o nosso relacionamento, às vezes não, isso é notório, eu sei. Para você renovar o seu relacionamento, você tem que voltar todos os dias no seu namoro. Você lembrar, o que eu fiz para conquistar a minha esposa? E a esposa falar, como eu chamei a atenção do meu esposo? Lá em casa a gente teve que mudar um método. O que a gente fez? Eu falei para ele, a gente tem um sábado especial. As mulheres estão ouvindo? Sim. Sábado especial para sair igual namorados. É ou não é? É. Um café da manhã diferente. É de lei, todo sábado. Só não acontece quando o pastor arruma um compromisso. Cadê o pastor? Quando o pastor inventa de arrumar um compromisso para ele. Que aí ele cura o compromisso que ele tem comigo. É isso mesmo. Então, você que é casado e quer manter essa essência do namoro no seu relacionamento, você tem que separar um dia. Quando você diz que isso aqui é importante, eu prometo que eu vou entregar. Separa um dia da semana, a cada 15 dias, não sei. Eu sou esperta, eu falei que é todo sábado. Todo sábado, se marcar compromisso, tem DR lá em casa. Café especial, almoço especial. Tudo. Por aí vai. Exatamente. Isso todo sábado. Por que quando eu namorava não queria fazer uns trem especial o tempo todo? Eu falei, e pra gente é pior, é melhor, né? Porque a gente não teve namoro. Não teve dia especial dos namorados. Não tinha, então a gente vai fazer isso agora onde? No casamento. Então todo sábado é sagrado. Sábado tem um café especial. E não é em casa não, viu? É em uma cafeteria que eu escolho. E a gente vai bonitinho, como namorados. E vamos comemorar o nosso sábado de namorados. Entendeu? Então é necessário. Para poder você ter de fato um casamento renovado, você tem que reiniciar. Pode passar para o próximo. A minha dicção de milhões, né? Você tem que reiniciar. Reiniciar é voltar. Reiniciar é voltar a ser prioridade um do outro. Reiniciar é voltar a ser prioridade um do outro. A minha prioridade não é as minhas amigas. A prioridade dele não é os amigos dele. A prioridade dele sou eu. E a minha prioridade é ele. Só que a gente tem que ser tudo isso. Só que a gente tem que ser estrategista. O que você falar tá certo, pronto, acabou. Lá em casa tem combinado, uma vez por semana tem filme. Tem um encontro só nosso. Tem um cineminha lá em casa. E não tem negócio de futebol, não. Aí, então você não deixa o homem, se quiser pode ir no futebol, mas quando chegar, tem que assistir o filme. Tem um futebolzinho em casa, mas quando ele assiste todos os futebols, ciente de que após o futebol vai ter o quê? Filme. E às vezes ele tem que assistir um filme 2 horas da manhã, porque ele escolheu assistir o futebol e eu não abro mão do filme. Então, se você não começar a trazer essas prioridades para o relacionamento, o treino vai render, vai desgastar mesmo. E aí nunca vai conseguir
ser um casal renovado. Passa adiante. Renovar é voltar. Renovar é voltar. Quero voltar. Vocês gostaram, né? Vocês perceberam que aqui eu coloquei dois. Já é a segunda imagem de casal orando, né? É porque o renovo, ele acontece a partir daí. O renovo que nós estamos falando nessa noite não é só do relacionamento, é um renovo espiritual. É o que eu já disse e eu torno a dizer. Só conseguimos ter um casamento alicerçado, renovado, abençoado, quando nós consolidamos a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus. E isso só é possível através da oração. Casal que ora junto cresce. Casal que ora junto cresce. A próxima. Deus une propósito. Tem coisa mais linda do que ver um casal orando junto, adorando junto, servindo a Deus juntos? Eles vão passar pelas mesmas adversidades que todo casal passa. Eles vão passar pelas mesmas lutas que todos os casais passam. Só que a diferença é que eles vão superar todas as lutas, todas as provações, passar por todas elas e contar testemunho. Então, se você quer viver uma vida plena, um relacionamento saudável, um relacionamento, quer ter um casamento próspero, mantenha-se conectado com Deus. Leve o seu casamento, o seu relacionamento para o altar. Eu posso dizer que depois que eu comecei a colocar diante do altar o meu casamento, o meu relacionamento, as coisas elas mudaram. E eu falo de todas as áreas. De todas as áreas. Dificuldades que nós tínhamos antes, hoje nós não temos mais. Mas para isso, eu tive que parar com esse negócio de querer levar o problema para terceiros antes de levar para o altar. Nós pecamos muito porque nós menosprezamos o poder da oração, o poder da comunhão com Deus. Vocês vão vencer juntos. O casamento de vocês será uma bênção. O casamento de vocês serão renovados. Vocês serão um casal renovado quando vocês entenderem que a prioridade sempre será no altar. Não é o terapeuta, não é o psicólogo, é Deus. Porque às vezes o casal entra em desespero. Não entre em desespero. Primeiro chama Deus para o casamento. Primeiro chama Deus para o seu relacionamento. Não tenha receio. Não tenha vergonha de segurar na mão desse homem, de segurar na mão dessa mulher e dizer: vamos orar. Não se constranja, não fique tímido. Seja ousado, seja ousada. A partir de hoje, se você não tem esse costume de orar no seu quarto, de profetizar sobre a sua casa, de profetizar sobre a sua família, junto com o seu esposo, junto com a sua esposa, comece a fazer isso hoje. Quando eu me posicionei nisso, quando eu comecei a orar, às vezes meu esposo está dormindo e eu estou abençoando ele. Às vezes dá uma travada no serviço e eu coloco a mão na cabeça dele de madrugada e eu profetizo portas abertas, eu profetizo prosperidade, eu profetizo cura. Esses dias ele estava com problemas no estômago e aí toda madrugada quando eu ia orar, estava eu lá colocando a mão no estômago dele, profetizando, orando, porque nós mulheres, vocês homens, vocês têm autoridade para profetizar sobre a sua casa, para profetizar sobre o seu casamento. E casal renovado, um casal renovado é um casal cheio da presença de Deus, que está disposto a voltar, que está disposto a praticar o que praticava antes para conquistar essa mulher, porque deseja manter esse relacionamento que foi constituído pelo próprio Deus. Amém? Eu quero pedir para os irmãos se colocarem sobre seus pés. Eu falo demais, acabo me atropelando, mas eu espero que vocês tenham entendido. Eu corri aqui o máximo para resumir, né, tudo que o Senhor ele colocou no meu coração. Não sou palestrante de casais, é a primeira vez que eu estou falando para casais, mas tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração eu passei para vocês nessa noite, né? Nós temos que começar a viver nosso relacionamento a três: você, seu cônjuge e Deus. E de tudo que eu falei aqui nessa noite, memoriza aquela pirâmide. Quanto mais próximo você estiver de Deus,
mais próximo você estará do seu cônjuge, mais próximo você estará da sua esposa, do seu esposo. Nesse momento eu quero encerrar a minha participação aqui, pedindo para que você, nesse momento, ore por essa mulher, ore por esse homem. Venha cá, meu amado. Só frisando aqui algo muito interessante que ela falou, que casamento é adaptações, né? Procure se adaptar um com o outro, evitar onde está dando conflito, aonde é que está tendo problema e procurar se adaptar àquilo, né? Não tem como nós chegar aqui, igual ela falou, e falar assim para cada um ou para vocês, falar assim, ó, viva igual nós vivemos, que não vai dar certo. Cada um, casamento é um estilo de vida. Cada um tem o seu estilo de vida dentro do seu casamento. Por exemplo, a gente tem uma coisa entre nós. E nós não temos dificuldade de eu sair só ou dela sair só. Ela pode viajar para onde ela quiser sozinha. E eu vou. E nunca teve problema, graças a Deus. Mas assim, é uma coisa nossa. Já tem casais que não dá certo sair só, tem que ser sempre junto. E isso é cada casal. Cada um vai se adaptar da maneira que não vai aborrecer o outro. E é isso que é casamento, um estilo de vida que cada um vai procurar a se adaptar com o seu cônjuge. Amém? Vamos orar assim. Vamos orar? Pai eterno, Deus amado, Santo e poderoso, te rendemos graças, Papai amado, te agradecemos por este momento maravilhoso e especial ao qual o Senhor tem nos proporcionado, Senhor. Papai, só estamos aqui pela Tua graça, Tua infinita misericórdia que tem sido com as nossas vidas. Graças ao Senhor é que nós estamos unidos, Papai querido, Deus amado, dentro deste casamento abençoado ao qual o Senhor tem nos dado. Eu te peço nessa noite, Senhor, abençoe cada casal que aqui está, Senhor amado, que o Senhor possa dar graça, sabedoria a cada um de nós, Papai amado, para que nós possamos compreender um ao outro a cada dia e que nós, Papai querido, venha amar cada dia mais, Senhor. Ó Pai amado, assim nós te louvamos e que nós sempre venha colocar o Senhor em primeiro lugar, ó Pai querido, Deus amado, e que o Senhor possa estar nos ensinando no dia a dia e nos abençoando, firmando, abençoando este casamento, Senhor, para a glória do Teu santo nome, e assim eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém. Nossa, eu esqueci de um negócio, eu acabei de fazer uma bagunça aqui. Eu trouxe 2 lembrancinhas, eu já vou entregar para a Amanda, pode correr para cá. Qual o casal que tem mais tempo de casado? Até a irmã ali que é 35 anos de casado, né? Tem mais alguém que tem mais de 35 anos de casado? Tem alguém que tem mais de 35 anos de casado aqui? Tem não? Então eu preparei uma lembrancinha para o casal que tem mais tempo de casado. Vou entregar ali para nossa irmã. É bem simples, viu, Ana? Mas que Deus continue abençoando o relacionamento de vocês, viu? Está bem, não tem mais ninguém com mais de 35, então a bênção de vocês, Deus abençoe, viu? E eu preparei também um mimo para o casal que... Agora como é que eu falo? Sumiu as palavras. Que tem menos tempo de casado, olha. Quem é que tem menos tempo? Casou recentemente aqui? Quem tem 1 ano de casado?